Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Pétero Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Como Matar Agagues do Nosso Interior. Livro base para essa ministração é o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 33, que nos diz: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria, e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua justamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a tudo que era vil e desprezível, destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se constristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã, e foi dito a Samuel: Já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si numa coluna e, voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel: Embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam
aniquilados. Porque, pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si, e Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que se disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a essência e a revelação desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando matamos nossa carne, vivemos a plenitude das bênçãos. Amém? Porque a importância de matarmos os agagues das nossas vidas, porque são impedimentos que retêm as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? O rei Saul desobedeceu a Deus e, como consequência, perdeu o seu reinado. O contexto dessa palavra
é profundo, no sentido espiritual, porque Deus havia ungido o rei Saul. Deus dá uma ordem ao rei Saul que era difícil de ser cumprida, mas era uma ordem de Deus. Ele deveria destruir os amalequitas. Amém? Glória a Deus. O Senhor deu ordem para que os amalequitas fossem destruídos e também seu rei, chamado Agag. Os motivos de Deus não devem ser discutidos, porém devemos entender quando Ele está nos pedindo coisas difíceis, mas sempre com objetivos de livramento. Amém? Glória a Deus. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, e a guerra entre Israel e os amalequitas duraria para sempre. Livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 12, e livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 16. Mas o Senhor ordenou que esse povo fosse destruído. Ele disse que faria isso porque aquele povo tinha afrontado o povo de Deus e o impedindo de prosseguir pelo caminho quando saiu do Egito. Livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19. O que podemos entender neste episódio? Em primeiro lugar, o rei Saul foi rebelde, como Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. A ordem de Deus era para limpar aquela contaminação de Israel. Mas o rei Saul era tão jactante que dentro dele nasceu um espírito de rebeldia. O rei Saul tinha uma disposição para a rebeldia. Amém? Ele não matou Agag. E nós, muitas vezes, temos essa rebeldia interior que precisa ser quebrada. Amém? É uma disposição contrária ao que Deus está mandando. Agimos conscientemente contra a vontade do Senhor. No caso de o rei Saul, essa rebeldia lhe custaria o reino, a vida e a de seus filhos. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, quando temos essa malignidade, não aceitamos viver nos propósitos de Deus, nem pagar um preço por ele. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. O rei Saul não sabia quais eram os propósitos de Deus. Se o Senhor te mandar fazer alguma coisa, faça. Se Ele te mandar tirar algo da sua vida, tire. Não fique esperando. Amém? Ele conhece seu futuro. Será que eu posso servir a Deus nas coisas boas e não posso servir a Deus naquilo que não entendo? Temos que aceitar viver os propósitos de Deus. O verdadeiro evangelho é servir um Deus de propósitos e fazer o que Ele determina. Amém? Temos visto pessoas querendo enterrar seus mortos ou procurando servir segundo as suas conveniências e depois querem
cobrar o tempo que serviram a Deus. O Senhor tem propósitos para nós em todas as coisas. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 61. Em terceiro lugar, obediência é incondicional. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 9. O maior erro dos nossos dias é que temos um discurso e uma prática contrária. Quando servimos a Deus é para vida ou para a morte, para sofrer ou se alegrar. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Os brasileiros não gostam de obedecer e nossa falta de obediência é uma grande brecha. Ou você obedece a Deus ou a Satanás. Chegou a hora de se cumprir. Amém? Em nossas vidas. E para que possamos chegar ao reinado de Davi, temos que obedecer. Agag era uma etapa espiritual, uma prova para Saul, mas ele falhou. Agag está presente em nosso cotidiano e precisamos eliminá-lo para não perder o que Deus tem para as nossas vidas, para não perder o chamado e a voz profética. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, o que são os Agagues nas nossas vidas? Tudo aquilo que Deus pediu para você matar, mas que ainda estão vivos dentro de você. O que precisamos fazer? Em primeiro lugar, quebrar os hábitos que são contrários à vontade de Deus. Livro do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Algumas coisas vivas do nosso velho homem nos fazem ser escravos de hábitos que o diabo usa para que sejamos reféns de domínios do nosso passado. Amém? Os amalequitas um dia impediram os judeus, mas agora eles não fariam mais isso. A graça em Cristo nos traz essa vitória naquelas bordas. Se Jesus obedecesse a Maria, não haveria milagre. Tudo que te faz escravo tem que morrer na sua vida neste dia. Amém? Em nome de Jesus. Mate Agag na sua vida. Ele está te impedindo e o seu caminho precisa ser liberado. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, procurar revelação em tudo que envolve nossa vida espiritual. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. Não aceite manipulações. Nossos atropelos não permitem que busquemos a vontade de Deus por meio de revelações. Jesus foi ao Getsemane buscar revelação e a ele foi dado como homem ver o propósito e plano de Deus. Porque Jesus sofreu uma pré-agonia. Porque como homem ele precisava compreender o que iria acontecer. Amém? Quando eu compreendo, eu aceito,
o Senhor te ensina, te faz compreender. Amém? Glória a Deus. O maior problema da vida espiritual é que não procuramos compreender o que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Peça para Deus te mostrar que, depois do tempo mau, haverá vitória definitiva na sua vida. Amém? Tudo que você tem de ruim na sua vida hoje é para te preparar para o seu futuro. Amém? Em terceiro lugar, Agag morto significa liberação de caminhos. Significa que houve superação e o Espírito pode agir livremente. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Um grande mover estava impedindo e Samuel liberou com a morte de Agag. O diabo reteve um avivamento, mas com a morte da carne em Cristo estão liberadas as bênçãos em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus nos preparou um lugar de bênçãos e prosperidade. Não vamos mais ser presos e amarrados. Haverá uma grande libertação e ruptura no mundo espiritual. Amém? Deus está te chamando para ir além. Glória a Deus. O Espírito Santo vem quando morre Agag. Os apóstolos saíram cheios do Espírito quando a carne foi morta. E quando a carne está morta, estamos preparados para o arrebatamento. Nossa carne tem que morrer com Cristo. Amém? Está começando um tempo de ressurreição e vitórias na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.